Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje, quarta-feira da oitava da Páscoa. A cada dia da semana, esta oitava da Páscoa, a gente segue um itinerário que relata todos os evangelistas. Todos eles vão apresentar o testemunho nas suas comunidades sobre a experiência com o ressuscitado. Hoje, o livro de Lucas, ele nos ensina a rezar 3 aparições de Jesus dentro do seu evangelho. Hoje, estaremos uma muito conhecida, que é a passagem do discípulo para Emaús. Essa perícope é massa. Então se inscreva, compartilhe, comente o que você achou, para ajudar outras pessoas a também ser evangelizada. Hoje nós vamos fazer vivência de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versos de 1 a 10, o Salmo responsorial, o Salmo 104, exulte o coração dos que buscam o Senhor. Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 13 ao 35. Chama o Espírito Santo para estar dentro de você. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Tão simples, né? E reconheça agora a necessidade de estar em Deus e com Deus. Eu sei que está muito difícil os dias, a nossa caminhada, mas nós não estamos sozinhos. Deus caminha conosco. Eu desejo a sua companhia. Todo evangelho proclamado é uma conversão anunciada. Peço a Deus uma graça. Senhor, que eu possa reconhecer a importância da tua palavra em minha vida. E ao partir o pão com os mais necessitados, com os desprezados, Senhor, deste mundo, possa devolver a eles a tua ternura. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ele está onde? No meio de nós. Nós conhecemos. Eu sei quem é Jesus, porque eu vejo Ele na sua palavra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, primeiro dia da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu foi com Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nosso sumo sacerdote e nosso chefe o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que eles afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres haviam dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus disse: como sois sem inteligência
e lendo para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não vai sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite já vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com ele, tomou o pão, abençoou e o partiu e lhe distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles começaram a reconhecer Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Olha só, pessoal, nessa perícope do evangelista Lucas, é bom lembrar que Jesus, ele só aparece a quem já o conhece, a quem já tem uma experiência. Os dois discípulos estavam desanimados. Saíram de Jerusalém em direção a um povoado chamado Emaús. E Jesus sente vontade de caminhar com eles. Hoje, Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, mesmo depois de Pentecoste, os discípulos continuavam a frequentar a sinagoga e o templo. Lucas mostra uma cena do apóstolo Pedro e João indo às 15 horas, 3 horas da tarde, para a oração. No judaísmo, nós temos 3 costumes de oração: orar pela manhã, orar à tarde e orar à noite. Pedro e João encontraram um homem que ficava ali pedindo. Esse homem era conhecido por todos, era um coxo. Desde o ventre da mãe, né, ele pedia esmola no templo. Ele não era coxo. Então, para o costume da época, a esmola, ela tinha a conotação da oração, para o que fosse comprovadamente enfermo. Eles podiam pedir esmola na porta do templo ou na saída da cidade. Hoje, quantos necessitados não estão em nossas calçadas, nas nossas ruas, nas nossas vielas, nas nossas comunidades? Tem muita gente que, quando passa e vê um necessitado, vira o rosto, para não se comprometer. Esquece que nós somos temporais. Os planos deles são diários. Amanhã é de Deus. Então não fixam os olhos naqueles que são descartáveis, miseráveis, jogados ao alento. Parece que olhar para eles nos arranca pedaço do couro. E o que nós precisamos, diácono? Precisamos ser mais misericordiosos, como foi Jesus. Nesse discurso, Pedro diz ao coxo: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. O homem levantou e saiu glorificando a Deus. Ô diácono, e por que hoje a gente não pode mais fazer esses milagres que fazia Jesus, né? Porque não temos esse poder de fazer enxergar, os paralíticos andarem, os mudos falarem, os surdos ouvirem. Olhe que você pode. Você pode dizer que não tenho ouro nem prata, mas eu sou capaz de dedicar um tempo da minha vida
com aquilo que eu tenho e com aquilo que eu possuo. Ajudar muita gente a se levantar, a ouvir, a enxergar Deus. Essas ações fazem parte do processo de evangelização, meu irmão e minha irmã. Faz parte do processo do anúncio da boa nova. Contemplar a relação do enfermo, do que caminha, do que anda, do que pula, né? Do que ficou alegre por receber aquele milagre. Esse coxo, ele fica hiper feliz por poder caminhar com suas próprias pernas. E acompanhou os apóstolos até o templo para a oração. E lá todos o reconheceram. Porque ele pulava, louvava e agradecia a Deus ao mesmo tempo. Tudo é feito em nome de quem? Jesus, o Nazareno. O nome era a identidade da pessoa que dizia que estava presente, estava agindo. Hoje, Lucas, no capítulo 24, ele fala dos discípulos de Emaús. Jesus se interessa por suas preocupações e pretende dar uma resposta a seus anseios. E ao encontro de Jesus com os dois discípulos que saíram de Jerusalém e iam para Emaús, Jesus ele sente vontade de entrar naquela história ao longo do caminho. Lucas trata da aparição de Jesus a esses discípulos. Dois seguidores de Jesus que estavam sentados na certeza que ele iria libertar Israel. Eles caminharam, meus irmãos e minhas irmãs, 11 quilômetros, 60 estádios, é muita terra a pé, né? Assim, e tudo aconteceu isso num domingo. Eles voltavam para a sua vidinha, para plantar na roça, para cuidar da sua agricultura. Eles lançaram, eles dizem, quando Jesus pergunta por que estão caminhando, nós lançamos toda a nossa esperança. Esperava que ele fosse libertar Israel. E esse peregrino entra na história da humanidade. Ele compartilha as nossas dores e as nossas histórias. Jesus entra, só que ele bate a porta e a gente muitas vezes não vê, como o discípulo de Emaús. E os discípulos anunciam o querigma a Jesus e param na cruz. Jesus diz: ô homem de pouca inteligência, lento no pensar. Aí começa a falar das Escrituras a partir de Moisés até os profetas. Tudo que ele sabia a respeito de Jesus, a sua vida. A memória que Jesus faz é por meio das Escrituras Sagradas. Jesus retoma o que a lei e os profetas dizem sobre o Messias. Tudo que o primeiro testamento já disse sobre a vida do Messias. Ele retoma as Escrituras para fazer memória à sua missão. Jesus faz de conta que vai mais adiante para o convidar para entrar na casa, e eles insistem: fica conosco para cear. Já é tarde, a noite já chegou. Da comunhão com Deus brota a alta missão. A missão não é simplesmente o fazer. Tem muita gente que faz muita coisa, mas se trata de agir, que é consequência dessa comunhão. Esse episódio de Emaús realça dois elementos básicos na celebração eucarística. Qual é? Ao longo do caminho, ele pratica a mesa da palavra. E quando chega na casa, ele pratica a mesa da Eucaristia, o partir do pão. Que experiência linda do ressuscitado, né? Que experiência bonita. E Jesus, quando tomou o pão, partiu, ele desapareceu. Poxa, diácono, quer dizer com isso, por que ele desapareceu? Porque Jesus já não é necessário a sua presença física. É necessário a vida em comunidade para a vivência autêntica da nossa fé. A presença, a experiência, aquele momento com o ressuscitado dispensa a presença física de Jesus. Que bom recordar que nós estamos no ano da palavra, não é verdade?
mas a palavra é para todos os tempos. De fato, ela é a luz que ilumina nossos passos. Então, que Deus abençoe a sua vida, os nossos caminhos, que nos leva até seu Filho Jesus. Ânimo para todos os dias estar diante da palavra de Deus. Não deixe que a desolação, a falta de cuidado, a preguiça, afaste da palavra. Mesmo sem vontade, leia e vença o inimigo nas consolações que Deus lhe dá. Força, meu irmão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor volte o teu rosto para ti, tenha misericórdia de ti. Volte o seu olhar e te dê a tua paz. Abençoai-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenhamos um dia alegre e feliz. Sejamos discípulos missionários de Jesus, anunciando a sua boa obra. Paz e bem.